finalizamos aqui, nessa demonstração didática, assim, a interligação das unidades, a divisão frigorífica das unidades, né? E nós nos preocupamos em mostrar para vocês a execução dos flanges, né? As uniões, né? E a gente, como é uma instalação didática em bancada, nós propositalmente a gente deixou algumas coisas que não foram executadas aqui. E nós queríamos comentar com vocês sobre essas coisas. Uma delas, a primeira delas, é que você vai achar, dependendo do fabricante, recomendações sobre o tamanho dessas linhas aqui, né? Isso é comum, esse fabricante inclusive aqui recomenda uma linha de 2 a 3 metros. Nós em bancada didática não fizemos isso aqui, né? Nós não vamos deixar esse aparelho em operação. A gente vai mostrar para vocês as etapas de instalação. Então botar um tubo desse tamanho aqui, ou um tubo de 3 metros, não faria muita diferença aqui nesse caso, né? Por que se pede um tubo de maior tamanho? Os fabricantes indicam um tubo de maior tamanho. Tem várias razões para isso, né? As mais comuns são evitar vibrações, então se orienta o tamanho de tubulação e que se faça um looping, né? Uma volta nessa tubulação perto da condensadora, para que as eventuais vibrações da unidade condensadora sejam amortecidas pelo próprio tubo e evite aí possível ocorrência de trincas ou de vazamentos nas próprias junções. Então essa é uma razão. Existe outra razão também, e que é importante, é que as unidades de menor tamanho, de menor porte, né, capacidade, vamos chamar assim, elas têm a expansão na unidade condensadora. E com essas unidades, especialmente esse tipo de combustível que é high-wall, é uma unidade que é prevista, né, toda a construção dela, tamanho de evaporador, tamanho de ventilador, velocidade de ventilador na evaporadora, tudo é previsto para priorizar o silêncio, o conforto acústico. E essa expansão, ela no começo, ela faz um ruído, você já deve ter ouvido, quem trabalha na área, que é um ruído parecido a um ruído de cachoeira, assim, uma água escorrendo por um tubo. Então, quando você põe uma tubulação de tamanho um pouquinho maior, quando chega na evaporadora, esse ruído já não é tão perceptível. Mas se a expansão estiver muito próxima, ele vai ser bem audível, assim. Então, são essas as principais razões. Há fabricantes que orientam a instalação de um tubo flexível, aí substituir esse tamanho adicional na questão da vibração, mas não substituir na questão do ruído. Então, se for uma característica do fabricante, provavelmente ele não vai orientar. Esse aqui orienta, né? Outra coisa também que não está aqui, que a gente deve tomar cuidado: instalações onde a evaporadora é instalada numa cota inferior à condensadora. Então vamos supor que essa condensadora estivesse no teto da edificação, acima, né? Essas instalações, elas têm como característica impor uma certa dificuldade ao retorno do óleo que circula pelo sistema de refrigeração. Então é orientado que a gente faça de espaço em espaço, a cada 3 metros se orienta, um sifão, que é como se fosse um sifão mesmo, parecido com o de pia, na tubulação, principalmente na tubulação de sucção de gás, se for ciclo frio, se for ciclo reverso, nas duas, para que o óleo então ele se acumule na parte inferior desse sifão. À medida que ele se acumula, ele vai diminuindo a área de passagem do fluido refrigerante. Quando diminui a área de passagem do fluido refrigerante, aumenta a velocidade a velocidade você consegue arrasto do óleo. Então assim, a cada 3 metros você faz propositalmente, porque a tendência é de se acumular ali, e à medida que ele vai se acumulando, o efeito de aumento da velocidade do refrigerante, por ter uma área disponível de tubo menor para passar, faz com que suba o óleo e retorne para o compressor, né? Da mesma forma, se pede isso quando a condensadora é instalada em cota inferior à evaporadora, se pede para que se faça um looping na linha de gás, na saída do evaporador. No lado de fora, teremos que fazer um sifão invertido, de forma que ele fique acima da evaporadora. Aí já não é o óleo que a gente está querendo que retorne, né? Ele vai retornar facilmente até, mas é mais para, no caso de haver um retorno de líquido, esse sifão invertido funcione como uma barreira, né? Então esses são os detalhes que a gente não fez aqui por ser em bancada, mas que é importante você observar e está nos manuais de instalação das unidades. Então,
agora, feitos esses comentários, nós vamos então passar para os testes, né? Testes de estanqueidade. Enquanto a gente faz o teste e bota a unidade em vácuo, nós vamos terminar a interligação elétrica das unidades. Um outro detalhe também que nós achamos importante comentar com vocês é que, não raro, alunos, assim, a dificuldade na instalação de um aparelho split não está tanto na interligação frigorífica e nem elétrica das unidades, mas está na disponibilidade adequada de dreno de água, né? Então, assim, não raro, já aconteceu comigo várias vezes de ter numa edificação, por exemplo, um apartamento, um quarto no meio desse apartamento e não tem nenhuma caixa sifonada, não tem um banheiro por perto, não tem um lugar para descartar a água condensada da evaporadora, e ela existia, né? Sempre que funcionava vai sobrar uma água que nós vamos ter que destinar. Então é importante, naquele pré-projeto que nós falamos lá no início da aula, que vocês tenham isso como uma das principais preocupações. Onde que eu vou destinar a água condensada da evaporadora? A da condensadora você vai colocar na parte externa da edificação, tem que ter essa preocupação de levar também para um local, porque não pode pingar, tem lei, né? Não pode pingar embaixo, mas a da evaporadora vai estar dentro da edificação. Então essa água vai ter que ter, primeiro, caimento, né? Aqui nós temos uma caixa, essa caixa é bem comum de vocês encontrarem quando tem infraestrutura pronta já nos prédios. Ele já deixa essa caixinha, e essa caixinha, normalmente, exemplo dessa que está aqui, ela já tem, a princípio, uma destinação da água de condensado que foi feito por quem fez a infraestrutura. Recomendamos sempre testar, né? Sempre testar. Mas quando a gente vai fazer, se você for fazer a infraestrutura ou se não tiver, você tem que se preocupar que a drenagem da condensadora, ela vai ter que ser direcionada para um local onde eu tenho um escoamento fácil da água de condensado. Então, assim, tem que ter caimento, né? Tem que ter uma bitola adequada para que não haja a tendência de formação de bolhas de ar na tubulação de drenagem, porque essa bolha de ar vai segurar a água da drenagem e ela vai começar a vazar por dentro da evaporadora. E, por último, mas não menos importante, ela tem que ser dirigida para uma caixa sifonada, porque caso você direcione ela para esgoto de pia, né, se não tiver uma caixa sifonada, você pode ter retorno de mau cheiro para dentro do ambiente condicionado pela tubulação. Então é importante, se não tiver, você tem que instalar, né? Eu tenho que pedir para instalar, né? Vou colocar isso como condição para executar a instalação, porque senão não é talvez, vai acontecer, né? Então, caimento, caixa sifonada, e se já tiver ponto na infraestrutura, faz um teste, verifica se não está botando cheiro ruim, bota um copinho com água na caixa pré-instalada lá para ver se ela drena adequadamente, se vai tudo embora. Então isso é importante. Drenagem, não raro, é a parte mais difícil de se resolver, tá, pessoal? Tomem cuidado com ela. Muito bem, pessoal, agora eu vou tomar um pouquinho de cuidado aqui no detalhamento da condensadora para vocês. Então essa é uma instalação de uma máquina nova. Nas máquinas novas, a gente, né, nas aulas anteriores até fez esse comentário, é comum que elas venham, é sempre, na verdade, uma produção que eu não conheço outra diferente, que elas já venham carregadas com o fluido refrigerante na carga adequada, né? Na carga adequada para aquela unidade, né? Essa aqui, por exemplo, está dizendo aqui na etiqueta dela que ela tem 865 gramas de fluido R410A na condensadora. Então, por essa razão, é que nós fazemos todo o processo de interligação com as válvulas de serviço fechadas, né? Elas estão fechadas, porque daqui para dentro já foi feito tudo na fábrica, vácuo, teste de vazamento, tudo carga de gás na fábrica. Aqui na evaporadora também a fábrica já deixou testados os trocadores com a carga de nitrogênio para não ter contaminação. O que nós fizemos foi abrir a evaporadora, né, e fazer essa tubulação nova aqui. Então aqui que nós vamos ter que executar os testes todos de estanqueidade. A carga já veio com a unidade condensadora do fabricante. Tá? Então nós só vamos abrir essas válvulas depois de executado o teste de estanqueidade e depois de feito a desidratação, vácuo no sistema de refrigeração. Né? Nós vamos desinstalar
E vamos abrir primeiro a válvula de líquido, depois a válvula de gás. Ok? Sobre a tensão, também é importante. Alimenta pela condensadora, alimenta pela evaporadora. Assim, algumas máquinas vêm já com um cabo elétrico na evaporadora, né, indicando que a alimentação por ali é mais simples de fazer, desde que você tenha ponto elétrico no ambiente, né? Algumas máquinas não vêm, é o caso dessa, ela não vem com cabo elétrico, então você pode instalar a entrada de energia em qualquer ponto dela aqui, na verdade, desde que você leve, depois obedeça o esquema elétrico da máquina. No caso, você que tem a placa de comando está aqui em cima, quer dizer que se eu entrar com a elétrica aqui por baixo, eu vou ter que só usar a infra para levá-la para cima, para entrar na placa e daí fazer os comandos, né? Sobre tensão, né? Tensão, na verdade, sim, as máquinas menores você consegue nas tensões que nós temos aqui no Brasil. No Brasil a gente tem em alguns lugares 220 volts, né? Outros lugares é 110 volts. Então máquinas de até 10, 12 mil BTU é bastante comum você ter nas duas tensões. Acima disso, pode ser que alguns fabricantes não disponibilizem da tensão de 110 volts, porque as correntes ficam um pouco altas, né? Então, nesse caso, na parte de eletricidade, a orientação para o eletricista é deixar um ponto com 220 para a ligação da máquina. A gente sabe, por exemplo, que nos lugares onde nós temos 220 volts fase neutro, né, nós temos 380 no trifásico. E naqueles lugares onde a gente tem 110 fase neutro, nós temos 220 no trifásico. Então vai ser uma instalação fase-fase com disjuntor duplo, né, que nós vamos colocar nessas máquinas, caso a gente queira instalar uma máquina 220 volts no local onde a tensão no fase neutro seja 110. Simples de resolver também, mas é bom prestar atenção nesse detalhe. Nós estamos nos preparando aqui para fazer o teste de estanqueidade da interligação. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos então ligar o manifold que está aqui, né, com o manômetro de alta conectado à válvula de 3 vias da unidade condensadora. Nesse caso só tem uma válvula de 3 vias que fica na linha de sucção. Então essa mangueira do correspondente ao manômetro de alta vai ficar ali na válvula de 3 vias. E a mangueira de serviço nós vamos instalar aqui na saída da válvula reguladora do cilindro de nitrogênio, né? Então nós vamos ajustar uma pressão. Essa pressão corresponderia, como é uma máquina quente-frio, a gente deveria trabalhar com uma pressão equivalente à pressão de condensação, que vai ser a maior pressão que nós vamos ter nessa interligação, né? E liberar o nitrogênio e testar as conexões que nós fizemos. E a princípio a máquina veio testada de fábrica, né? A princípio as conexões internas já estão testadas, né? Então nós vamos testar com espuma de sabão as interligações que a gente fez, e para garantir nós vamos deixar depois alguns minutos, enquanto, né, a gente vai adiantando outras tarefas, vai deixar por alguns minutos para ver se a pressão que nós colocamos como pressão inicial de teste aqui no manômetro de alta se mantém, né? Ela tem que se manter durante o teste. Então uma meia horinha aí dá para a gente identificar se tem vazamento ou não. Como nós estamos então conectando a válvula de serviço do retorno de pressão do nitrogênio na válvula de 3 vias da condensadora, e a gente comentou então que essa válvula de 3 vias está fechada dentro da condensadora, a condensadora está com a carga de gás já colocada aqui. Então quando nós pressurizarmos, o que nós vamos ter? Que ela vai vir pela mangueira de serviço do manifold, vai adentrar a esse ponto aqui na válvula de 3 vias e vai subir pela linha de retorno, entra na evaporadora, retorna para a linha de líquido e para aqui na conexão com a válvula de 2 vias da condensadora. Então vai estar pressurizado essa parte da nossa instalação. Aqui dentro está com a carga de gás que veio junto com a condensadora. Então nós não vamos botar nitrogênio aqui dentro, só na parte que nós mexemos. Aqui é um... Está gravando? Pode ser então. Aqui nós vamos assegurar que esteja bem apertado com a mão, tá pessoal? Um manifold em boas condições não requer ferramenta para apertar aqui, para não precisa estragar as vedações, né? Se apertou com a mão,
a princípio está ok, tá? Agora eu vou fazer a regulagem então da pressão de teste. Então, como a gente aprendeu, procedimento de segurança, segurar que isso aqui está bem solto, tá? Eu posso abrir agora a garrafa. Então essa garrafa aqui está com 1.500 PSI de pressão interna. Veja como é importante a gente ter essa cuidado, né? E agora eu vou regular aqui a uma pressão de 200 PSI de saída. Lembrando que a gente deve sempre olhar qual é a pressão de alta do sistema e trabalhar com a pressão equivalente àquela pressão de alta. Redutora de pressão, ela me dá uma saída aqui que eu não consegui ultrapassar 100 e... Bom, pessoal, nós conseguimos aqui uma pressão de 145 PSI de teste para identificar vazamento na unidade. Eu vou prosseguir com ela porque é razoável, satisfatória, dá para testar. Porém, esse valor nós não conseguimos o superior que eu pretendia, porque a válvula que está disponível aqui, essa válvula redutora de pressão, ela tem uma limitação. Então ela dá uma saída máxima de 200, quando a pressão da garrafa está máxima também, 2.000 e poucos PSI. Então agora eu estou conseguindo esse valor, né? Não interfere, mas é bom vocês pensarem, se vocês forem fazer a instalação de condicionadores de ar que já vão entrar com os fluidos mais novos, tem uma pressão um pouquinho maior, já compra a válvula que dê uma saída maior também. Isso é da válvula, tá? Não é defeito, nada, é a característica deste componente que eu tenho disponível agora aqui. Então agora eu vou fechar o manifold e a princípio, né, eu não devo perder pressão. Quer dizer, a garrafa agora já não tem mais conexão com o sistema, a pressão que está aqui é a pressão que eu iniciei o teste, e se a minha conexão está boa, né, se as conexões estão boas, não deve cair a pressão inicial do teste. Então a gente marca bem direitinho onde é que ela estava, estou marcando aqui, né, e ela deve permanecer por algum tempo sem ter variação nenhuma. Eu vou também, para adiantar o teste, eu vou pegar uma espuma com sabão e vou testar cada uma das interligações que eu fiz para ver se não sai nenhuma bolha ali, já é uma forma de adiantar se está tudo ok. Mas os vazamentos, quando ocorrem nas unidades aqui, é comum que eles sejam grosseiros, na verdade. Então, como para essa característica, uma maneira rápida de você fazer é só pegar um pouco de detergente neutro, formar uma espuma e botar na união, né? Você observa assim que a espuma está parada, está calma. Se tivesse um vazamento, ele faria uma bolha, ela cresceria uma bolha de ar aqui, né? Então, esse é um teste rápido, mas não é porque ele é rápido que ele é menos eficiente, não, tá? Isso é bem funcional, tá? Ó. Então, a gente faz, tem que tirar bastante espuma, né? Ó, bota ali, ó, e você vai ver que não tem vazamento. Significa que essa união ali está bem executada. Faço também nas outras, né? O mesmo teste que nós executamos lá em cima, a gente vai fazer aqui na condensadora, então nas unidades, né? Gera um pouquinho de espuma, bota na interligação e verifica se ela fica paradinha, né? Se não há formação de bolhas. Bom, nós fizemos o teste com espuma de sabão, deixamos aqui uma meia hora a unidade pressurizada e vocês podem verificar aqui no detalhe que a pressão se manteve, né? Lógico, pressurizada com o manômetro fechado para não estar alimentando com nitrogênio, né? Com o manômetro fechado não houve perda de nitrogênio na instalação da unidade evaporadora.
Então nós consideramos esse teste de estanqueidade encerrado, né? E nossas próximas etapas agora é fazer a montagem da instalação para executar vácuo na instalação, né? E depois, então, enquanto a bomba fica executando vácuo, nós terminamos a interligação elétrica da unidade e aí podemos abrir as aulas e botar ela para funcionar e fazer executar os testes finais. Bom, para a gente desmontar aqui, também é importante observar um passo, dois só de segurança, né? Então, a desmontagem do teste de estanqueidade, ela deve ser feita sempre iniciando pelo fechamento da garrafa de nitrogênio, né? Então nós vamos fechar para garantir que nós vamos ter mais alimentação de pressão, né? E fechando a garrafa de nitrogênio, então eu posso soltar a mangueira de serviço, né? E aí eu aliviei a pressão nos 2 manômetros aqui da válvula reguladora, e aí eu vou retornar a válvula então para a posição natural dela, né? Bem solta aqui, para que, né, a próxima pessoa que for usar essa instalação também receba ela com segurança e operação. Está aqui, né? Então agora eu já posso desconectar a mangueira, né? E aí também agora sim é só pegar soltando o manifold, já fez isso só. Quando eu soltar o manifold eu já vou ter a pressão dela aqui toda aliviada. Então agora já não tem mais pressão na evaporadora. Bom, vou fazer o procedimento aqui de pressurização, né? Então a gente tem comentado muito sobre o procedimento de segurança, de sempre verificar se está aliviado essa registro de regulagem da válvula redutora, né? Porque como vocês podem ver, quando eu abro a garrafa aqui, eu tenho a pressão interna dela já liberada para o sistema. Essa aqui está com 1500 PSI, uma pressão razoavelmente alta, que pode ser maior, tá? Tem 2500 PSI, como você tem aqui dentro de uma garrafa de nitrogênio. E a válvula redutora de pressão, como o próprio nome diz, ela faz uma redução, ela tem uma saída máxima aqui dentro do range dela, vamos dizer, da capacidade dela de pressão de saída, mas ela faz uma redução, ela faz um abaixamento de pressão do lado da garrafa interna e do lado de saída. À medida que a garrafa de nitrogênio ele não está saturado aqui, ele é gás, então a pressão interna da garrafa depende da quantidade de gás que tem aqui dentro. À medida que a quantidade de gás vai diminuindo, para uma mesma regulagem a pressão de saída também vai diminuindo. Não fornece uma saída fixa para qualquer pressão da garrafa. Para essa pressão que está aqui, ela oferece uma saída conforme a regulagem que eu der. E quanto mais for diminuindo a pressão aqui, vamos supor que eu tenha 500 PSI aqui. Para eu conseguir a pressão que eu quero, eu vou ter que arrochar cada vez mais essa válvula, apertar cada vez mais. Então, assim, o que a gente sempre recomenda que na desinstalação você deixa ela livre novamente, é porque se eu tenho uma garrafa que acabou, né, o cilindro aqui, o nitrogênio que tinha aqui dentro, e eu esqueço desse detalhe, deixo a válvula totalmente apertada, boto uma garrafa nova com 2500 PSI, a pressão vai ser máxima aqui. Então, dependendo do teste que você for fazer, pode até pôr em risco a segurança do técnico, porque se o vaso que ele está injetando pressão não tem capacidade de suportar a pressão máxima de saída da válvula, você pode ter um acidente sério. Se você vai testar um evaporador de refrigerador, por exemplo, placa Robond, que você com uma pressão muito alta, você pode empenar, deformar todo o evaporador. Então, eu tenho que ter um cuidado de sempre garantir que vai ter zero na saída quando tiver a garrafa aberta. Isso é um cuidado fundamental.